para começo de conversa. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o momento que você tocou nessa tecla para assistir mais um programa para começo de conversa. Como você sabe, toda semana tem um conteúdo novo, um conteúdo que vai alimentar sua alma. Por quê? Tratamos de assuntos do reino de Deus. E cada semana, cada programa é um convidado melhor que o outro. E hoje não vai ser diferente. Uma pessoa maravilhosa, cujo marido deu entrevista para nessa semana, foi a semana passada? Essa semana, José Carlos está conosco hoje, essa parte com o pastor Paulo. Divulga essa joia preciosa para nós. Graça e paz, povo de Deus. É uma honra recebê-los aqui. Mais um podcast para começo de conversa. Neste dia, a entrevistada é uma pessoa especial, escolhida por Deus. Pastora com um ministério fantástico, esposa, mãe. É a bênção. Para começo de conversa, hoje nós vamos receber a pastora Marlene Cardoso de Oliveira. É a mulher abençoada. Amém. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Meu coração está disparado. É uma honra, né? E eu agradeço a equipe do Ministério Revelação Divina e também desse trabalho, o podcast, que tem sido uma bênção. Tenho aprendido muito, tem sido edificado na minha casa, na minha família. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E temos pouco tempo, mas já amamos a todos. Amém. Pastora Marlene, nós sabemos que a senhora vai ser entrevistada dessa tarde, desse dia. Mas antes de entrarmos na pergunta, quem é esse senhor? Quem é esse cidadão que está rindo? Porque a convidada foi a senhora, certo, pastor Paulo? Você me corrija. Mas tem uma pessoa ilustre. Quem seria esse senhor ao seu lado? Ele é motorista de aplicativo. Aí ele veio, ele tá acompanhando a comunidade. Trazer a passageira. Pastora, quem seria? Então, este jovem senhor é o meu esposo, Que bênção. meu amado esposo. E quem é aquela pessoa ali que está filmando a gente também? É a minha princesa, Minha princesa. Kézia. Tem outra princesa em casa? Tenho duas princesas. Então, pastor, para não se comprometer, melhor. a minha princesa é a outra princesa. A o nome das princesa duas, mais né? velha e a princesa mais nova. Pronto. Como é o nome delas? A mais velha é a Kelly, tem 2 filhos, É vovó. o Miguel e o Davi. E a Kézia ainda não tem bebê, mas loguinho, se Deus quiser, nós vamos ser presenteados, em nome de Jesus. Tá falando em presente, calma. Opa. Para você que está nos assistindo, compartilhe, dê um like. E no final desse programa, o pastor Aldir vai deixar no ar uma pergunta bíblica. E quem responder, a gente vai fazer um sorteio aqui. E por felicidade nossa, nós estamos aqui, a filha da pastora. Uma empresária, Dona de uma clínica de estética que minha esposa já esteve lá. Já eu fui atendido. Quem ganhou o presente foi minha esposa, mas quem levou fui eu. Uma bênção. E ela vai agraciar a você que responder aí com uma limpeza de pele para 2 pessoas. Então, 2 pessoas vão ser sorteadas. Quero aqui já agradecer a Kézia pela oportunidade e falar da clínica Que Estética. Que estética? Repete, pastor. Que Estética. Fica em Itaquera, na rua Vitório Santim, 401. Vai lá, se você está nos assistindo, prestigie, porque é uma serva de Deus que faz com muita honra o trabalho dela, faz para abençoar as pessoas. Então, pensa aí rapidinho. Mas já tem aqui a pergunta. Já tem? No final já vai soltar. Compartilhe, responda. Vamos mandar a pergunta até para minha esposa que vai com a resposta. Sabemos que aqui a auditoria fala que vão ser abençoados. Amém? Vamos lá. Eu estou evitando dar risada, porque só se vem. A pergunta que eu faço sempre a servos e servos de Deus, nós fazemos aqui no programa. Sim. Conta para nós quem é pastora Marlene.
Então, pastora Marlene, é uma pessoa simples, humilde, né? Vim de uma família muito humilde, mas é uma serva de Deus que procura obedecer a Deus, caminhar com Ele. É mãe, esposa, amiga, procuro ser amiga, companheira e uma batalhadora, uma mulher que tem batalhado. A avó também? Minha avó também. Vó também, vó, sou vó, 2 netos, né, como eu já falei, e tenho um genro que é uma bênção. É bom falar de A gente, né? minha família é o meu porto seguro. Que bom. Glória a Deus. Pastora, a senhora nasceu lá cristão? Sim, eu nasci no lar cristão, apesar do meu pai ter vindo de um meio difícil, né? Ele era espírita, e ali no espiritismo, o próprio espiritismo deu a luz para o meu pai, né? Falando que ali não era o lugar dele. Então, quando meu pai começou a frequentar uma igreja, eu já estava com 6 anos de idade. E ali começamos a ir na igreja da Assembleia e aprendemos muito, né, na igreja da Assembleia, o meu pai, e assim foi seguindo. Que bênção. Pastor Paulo. Pastora Marlene, nós tivemos a honra de entrevistá-lo, o pastor Aldir não estava adoentado, e com o Cristino, entrevistaram o vosso esposo. E ele, na entrevista, ele citou que ele vocês passaram por alguns momentos turbulentos, que ele viajou, que ele congregou, que ele pastoreou, e a senhora foi a mulher que naquele momento suportou a pressão, foi a provedora do lar, que ele quase entrou em depressão por causa disso. E a gente acabou de fazer uma série aqui, Mulheres Sábias que Edificam o Seu Lar. Como é para a pastora num momento desse, de diversidade, quando está um peso em cima do esposo, como uma mulher tem que se portar na presença de Deus e da família para suportar essa adversidade? Então, quando o meu esposo recebeu o chamado para trabalhar na obra, eu não tinha recebido o chamado, eu não sentia o chamado. Eu achava que era somente ele. Então, eu comecei a trabalhar e respeitando o chamado que Deus tinha feito na vida dele. Foi um tempo difícil para nós, porque se tornava para mim difícil, um peso, né? A responsabilidade da casa. E chegou momentos de eu falar com Deus, falar, Deus, mas por que isso para mim, né? Esse peso para mim, o que eu faço de errado? Eu comecei a indagar muito ao Senhor, porque eu não via o ministério familiar, eu via como um ministério dele, uma escolha dele, e eu não entendia. E ele começou a ir ao monte orando, com muitas pessoas orando. E aí eu comecei a ouvir Deus. Comecei a ouvir o que o Senhor queria. Então, a partir do momento que eu comecei a dar espaço para o Senhor trabalhar, eu me calei e abracei a causa. Repete, por gentileza, no momento que a senhora deu espaço para Deus trabalhar, a senhora se calou. Fala para quem está nos acompanhando. Deixa Deus trabalhar. Sim, a importância da mulher entender o ministério do esposo. Porque nós, mulheres, nós muitas vezes não nos achamos capazes. Achamos que é só o homem que é capaz. Então, por essa incapacidade, nós nos recuamos e não abraçamos como precisa abraçar a causa. E é neste momento que eu me recuei e que deixei Deus fazer o que precisava fazer, foi quando as coisas começaram a mudar na nossa família, a mudar na nossa casa. Então, a importância da mulher estar de lado a lado
com o esposo é muito grande, porque nós vemos o quanto Deus ele trabalha. Deus ele trabalha muito a favor da família quando está os dois no mesmo pensamento. Quando está os dois no mesmo propósito. Não tem como um ministério ser abençoado, ser bem-sucedido, se tiver uma força só. Porque o casal, quando se une, se torna dois em uma só carne. Então, não tem como o pastor ser bem-sucedido se a esposa não estiver do lado. Quando a senhora percebeu isso? Eu percebi o chamado do meu esposo quando nós passamos por um processo muito difícil familiar. Aí eu percebi a minha ausência, Foi um a sinal de minha Deus, pastora? falha. Foi o sinal de Deus. E um sinal muito forte. E eu falo para vocês, não deixe chegar nessa situação. Porque você... Pode falar? A senhora se incomoda de falar qual foi o processo que vocês passaram? Sim, nós passamos por um processo conjugal muito difícil, Delicado, né, pastora? muito delicado, que eu não entendia, sinceramente, eu não entendia por que eu passava por aquela situação. Porque nós dois estávamos na igreja. O meu esposo, ele pregava, ele fazia cair fogo dos céus. E nós vivíamos uns confrontos terríveis, terríveis. A ponto de chegar o dia de eu falar, não, eu vou, agora chega, agora basta. Ele segue a vida dele e eu vou seguir a minha, porque não tem como. Muitas vezes eu questionava Deus, aonde eu erro? Aonde eu falho? Porque o acusador era terrível. Ele entrava com tudo para acusar. Era muito terrível, era muito forte. Minhas filhas, muitas vezes ela chegava e falava, para, vocês parecem duas crianças. Então era uma guerra. Nós vivíamos uma guerra. E qual foi o segredo para vencer essa guerra? Então, o segredo de vencer a guerra foi a partir do momento que eu disse, chega, basta. Porque foi um momento de escolha, uma escolha muito forte, que eu percebi que não vinha da parte de Deus. Era uma escolha de vida ou morte. Então, Deus, ele dá a vida. Quem tira a vida é Satanás. E a partir deste momento, dessa escolha, eu falei, não, agora cada um segue para um lado. Aí veio a separação do casal. E nesta separação, ele foi para Pernambuco, a mãe dele estava em Pernambuco, e ele foi para Pernambuco e eu fiquei com as minhas filhas, trabalhando muito. Eu sempre trabalhei de costureira, e ali eu trabalhava até 2 horas da manhã, para não faltar o pão, para conseguir pagar as nossas contas de água, de luz, telefone, e não faltar nada para as minhas filhas. E nesse momento que eu estava trabalhando muito, eu não me afastei da igreja, não afastei da casa do Senhor, eu continuei indo, né, na casa do Senhor. Eu só mudei de congregação, saí de um bairro, fui para o outro bairro, porque a vergonha é terrível, né? Quando a mulher passa por esse momento, é terrível. A vergonha era muito forte, até mesmo que nós éramos vistos como o casal perfeito. E até hoje a senhora não sabe por que chegou esse ponto. Eu entendi depois. Depois eu entendi. E então, quando isso aconteceu, começaram a surgir visitas para mim fazer, campanhas para mim fazer. Aí eu entendi que não era só o ministério do meu esposo, e sim, Deus também tinha algo para mim realizar. Então, quando eu entendi que Deus tinha algo para mim fazer,
Aí eu comecei a buscar, a fazer a minha entrega para o Senhor. E eu comecei a chamar irmãs para orar na minha casa, para orar para minhas filhas. E aí o Senhor começou a colocar algo diferente no meu coração. Porque até então, com a divisão do casamento, a separação do casamento, meu coração tinha se fechado. E aí eu comecei já a orar de uma forma diferente. Eu comecei a sentir dó dele. Eu já não tinha mais aquele sentimento Ira. de raiva. Eu não fiquei irada, mas deu um sentimento. Sim. Por eu ser uma boa esposa, eu sempre trabalhei, eu sempre cuidei da casa, sempre cuidei da família. Era tudo eu. E vinha uma ação maligna daquela forma que veio, então entrou uma tristeza no coração. Mas quando Deus me mostrou que Ele também tinha algo particular comigo, aí eu tomei força. Eu me levantei, tomei força e comecei a orar, a fazer campanha, comecei a ir para as igrejas. Até então eu não ia em igreja nenhuma, era somente o ministério que eu congregava. Comecei a ir em outros ministérios e ali Deus começou a falar. Que bem. E o milagre da reconciliação aconteceu. Durante 4 meses foi um momento de aprendizado para mim, acredito que para ele também. E aí veio a restauração. No momento, não foi tão fácil, porque quando há uma separação, existe uma quebra. Então, existe uma perca. E houve uma perca muito grande. E eu tive que fazer a escolha. Aí foi quando eu saí do ministério. Entendi. E graças a Deus a família de pé. Glória a Deus, a família permaneceu de pé. Porque aí nós começamos em busca de cura. E nós começamos em busca de pessoas que não conheciam a nossa história. Porque aqueles que conheciam a nossa vida afastaram, deram as costas para nós. E aí eu comecei a falar com ele, vamos em busca de cura, vamos em busca de palavra. Aí nós começamos a ir. Pastora, é nesse momento que nós conhecemos os verdadeiros amigos? É nesse momento. É neste momento que nós conhecemos as pessoas que nós vivemos. Pensávamos que eram os verdadeiros amigos. E não eram. Sim. Era somente frequentadores de casa. Sim, exatamente. O pastor não participou do outro programa que estava. A história é mais ou menos assim, vou sintetizar rápido. Pastor Zé Carlos era pastor de uma grande congregação, foi para o norte de Minas, para o Triângulo Mineiro, cuidava de várias igrejas e congregações, e de repente começou a se destacar. Aí daquelas raposinhas foi lá e deu um pá. A irmã Marlene, ele começou a sofrer, não recebia. Do dia para a noite ele trabalhava para a igreja não remunerou, não deu nada. Ele ficou a ver navio do negócio. E ela começou a ser a provedora da casa. E ele começou a ter uma depressão por causa disso. E acabou ela esfriando e se afastaram. Romperam, ficaram 4 meses separados. 4 meses separados. 4 meses. E ele saiu e voltou. Mas eles não... Aí, no testemunho dele, é mais ou menos assim. Eu descobri o que é religião e o que é cristianismo. Eu vivi a religiosidade. Eu vivi muitos anos debaixo de uma religiosidade. Isso mata a família. E isso que matou. Então era esse. Eu entrei nessa pergunta porque por causa disso, entendeu? A linha de raciocínio para pegar esse gancho que é ela. E ela foi que manteve a casa durante um período. Ela que foi sábia, ela que se manteve, as filhas que ficaram junto com ela. E quando ela entendeu que o problema não estava nele, que era a circunstância, voltaram, se reaproximaram e voltaram, e a gente sabe que a história de lá pra cá... serve de lição para nós. Essa é a lição. Porque o perigo da queda. A queda. Entendeu? Porque nós pensamos, quer dizer, que nós somos... Está no auge, que nós somos
imbatíveis, e não somos. A gente só permanece de pé, de joelho. É isso aí. Isso é uma lição para você que está nos assistindo. Primeiramente, Deus, família. Família. E senão, sem a família não existe a É igreja. isso aí. E é até bom que você entrou. Como que foi? Porque a gente não entrou nessa. Como que é? Tem uma filha aqui, a outra, a Kelly não está aqui, mas é serva de Deus, louva na igreja e tal. Sim. Como que é a família nesse momento? Porque Como reage, né, pastor? Como reage? Como que é? Como que lidar? E como que. Porque a pastora também colocou um negócio seguinte. Eu percebi. Quando a gente fala eu percebi e eu mudei a atitude, isso significa para nós, pastores, todos, significa que é um momento de crescimento espiritual. Que as escamas caíram dos olhos. Saiu, agora Sim, mudei. sim. Agora é outra história. Agora não estou falando mais com menino, estou falando com uma mulher que madura, que Deus Madura. tem um chamado. Reconheci que Sim. Deus tem um chamado. Como que é isso, pastora? Nesse momento com a família? Então, momento família. Nessa hora, Deus, ele foi bondoso. Ele foi misericordioso com a minha família. Porque se não fosse por elas, principalmente pela Késia, eu não tinha dado uma oportunidade para que Deus viesse mudar a história da família. Então, eu entendi que as minhas filhas foram o canal. Foram o canal Deus de usou ela bênção. para ser o canal de bênção da Bacana. Deus usou ela. Bacana, isso é legal isso aí. Porque se não fosse, principalmente a Késia, que era muito apegada ao pai, se não fosse por elas, eu não tinha voltado atrás. Valeu a pena? Valeu a pena. E hoje, como vocês estão? Glória a Deus. Hoje é só vitória. Eu sempre amei o meu esposo. Sempre amei. Foi o meu único amor. O meu único namorado. E o meu único amor. Peitinho, entendeu? Fala no peito. Eita, Jesus. Agora eu vou. Leva aquelas bombas que eu Sentiu respirar? Sou eu? 20 anos aí. Fala. Então, como eu estava falando, não que eu não amava, Nunca deixou de amar, mas né, pastora? nunca deixei de amar. Mas a prepotência mexia muito comigo. E Em outras palavras, estavam se achando. sim, E sim, nós, nós homens não percebemos isso. não percebia. Mas foi isso que fez com que Mas a tava. senhora chegou a dar sinais para ele, conversar com ele, falar, olha, não é por aí, ou não? Então, eis a questão. Ele era um temperamento muito forte. Ele está aqui. Minha filha está ali. Ele na Sim. entrevista dele. E ele tinha uma personalidade muito forte e não tinha diálogo. Não queria ouvir conselho. Não queria ouvir. Então, ele falava, Pastora. pau, é pau. Dá um recado aí pros homens, manda lá. Parar para ouvir as vossas esposas. Fala, pastora. Sim, é importante o esposo ouvir a esposa. Porque não que nós, mulher, sabemos tudo. Não. Mas nós temos um modo diferente de ver as coisas. E dificilmente uma mulher que está na direção de Deus, ela erra. Na direção de Deus. Na direção de Deus. Esse é o segredo. Ela erra. E meu esposo, ele não me ouvia. Ele não me via como Um canal. um canal. Pastora, nessa época que o pastor se afastou, não da igreja, Não da da igreja. senhora, ele deu sinais que estava arrependido? Em momento nenhum. Ele foi para Pernambuco e silenciou. Entrou na caverna, Entrou na caverna, não mantinha contato com a senhora. não mantinha E a senhora em oração? contato. Eu em oração. Deus me mostrava muita coisa. Mas eu sentia. Eu sentia. Então, o telefone tocava, ficava mudo. Aí eu sentia que era ele. Ali eu dobrava o meu joelho, eu chorava muito, meu coração doía. E eu comecei a orar.
Comecei a orar, aí eu começava a olhar tudo que nós tínhamos construído. E quando é que você apercebeu, pastor, entrar em contato e foi a senhora que o procurou ou ele procurou a senhora? Sim, Deus começou a mostrar algo para mim, porque eu falei que eu só queria ele de volta se fosse para mim cuidar dele. Se fosse para ele vir arrogante, eu não queria. Eu queria ele para cuidar. E um dia Deus mostrou para mim em sonho ele como o meu filho, o nosso filho, que nós perdemos um perdemos. Primeiro filho. Qual a idade? Era o bebê? 3 meses. Problemas. Bebeu água de parto. Passou 15 horas fora do. E aí Deus mostrou para mim a história do nosso filho. E eu vi que se ele viesse da mesma situação, eu não ia conseguir, eu não ia dar conta. Então, a partir daquele dia, eu comecei a orar diferente, de Como a outra senhora começou a forma. orar? Aí Dá eu comecei a falar com Deus, Deus, se for para ele voltar, Senhor, volte, mas que a minha família seja abençoada. Que a minha família seja mudada, transformada, que ele venha transformado. Venha um outro homem. E eu comecei a orar dessa forma. Pastora, serve para nós, pastor Paulo. Todas? Todas? Porque, pastor, nesse ponto eu concordo com a pastora plenamente, que, graças a Deus, Deus tira as escamas dos nossos olhos. E a gente começa a crescer, só que a gente começa a crescer porque tem um auxiliador ao lado. Certo. E muitas vezes nós nos achamos. E eu percebi isso na minha trajetória. Dois. Eu louvo a Deus pela minha esposa ao Eu meu lado. também. Tanto é que hoje eu fui no evento, você vê como eu faço. Eu apresento a minha esposa porque o inimigo é sujo. Sim. A arrogância, o orgulho. Eu não sou nada, pastora. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. É isso aí. Porque se eu for pastor sem minha mulher, acabou. Sem minha família, o que eu sou? Justo. Então o que você está falando está alertando muitos homens aí que está se achando, Deus está me usando. Pastor, Deus está te usando, tem uma mulher orando por ti lá, ó. E a Na gente cobertura. quer abraçar todo mundo, e a esposa do lado diz, leva a comida, faz o teu almoço, lava a tua roupa, você começa a cantear, dizendo, não, Eu sou eu. o chamado é meu. Não, o chamado é meu e da minha esposa. Justamente. E a senhora está nos orientando e alertando essa tarde. Pastora, continuando com a entrevista. Faz a pergunta, tá olhando para mim. Eu vou fazer aqui. A senhora já pensou, não, agora demorou. Vamos fazer. A senhora já pensou em desistir do seu chamado? Não, Nunca? nunca. Mas aí. Tá bom. Não, pode falar. Deu um tempinho pra Pra mim ele pensar, respirar. ele tá pensando, vai lá. Vamos lá. Sim, até mesmo que eu tenho muita gratidão a Deus. Glória a Deus, pastora. Eu vivo, eu respiro Deus. Gratidão deve ser uma disciplina? Não, Disciplina no sentido de ser constante? Sim. Sabe o que é a disciplina, né? Todo dia tem que ser grato, toda hora, todo minuto. Todo momento. Você concorda comigo? Eu acordo Deus, eu almoço Deus, É isso aí. eu durmo É uma Deus. disciplina. Minha vida é Deus. Glória a Deus. Eu sei que vocês estão com a igreja de vocês e no dia da inauguração da igreja a pastora deu um testemunho. Sim. E nesse testemunho a pastora relatou que fazia anos que a senhora pensou até em desistir. Fala um pouquinho pra gente da história de como a senhora, porque a gente pega uma pastora que teve um crescimento espiritual e tinha uma promessa de Deus para montar a igreja, abrir a igreja Sim. e fazer uma igreja totalmente diferente daquela que vocês viveram. E hoje vocês estão com a igreja Restauração e Avivamento lá de Glória pé. a Deus. Mas entre o chamado e a realização teve um lapso de tempo aí. Como que foi passar por esse tempo todo esperando? Sim. Então, nós, em 2007, nós começamos a congregar com um grupo de irmãos, né? Porque então, quando houve a separação, que ele voltou para casa, nós saímos do ministério que nós frequentávamos há muitos anos. E aí ficamos orando, indo para um monte, orar, falar com Deus, para Deus dar direcionamento. Em 2007 surgiu um grupo de irmãos que estavam animados para congregar.
Então, nós pensamos, é aqui, né? O momento é agora, esses são os irmãos. E ficamos ali orando, cultuando, e foi pouco tempo, não foi muito tempo, não. Aí nós vimos que não ia dar certo, a família recuou, e nós começamos a orar, a ir para o monte, a orar. E 2011, ali nós indo para um monte, Deus usa um homem que começou a falar que Deus tinha algo muito grande para nós fazermos, que Deus ia me levar para um estágio muito grande, que Ele ia me colocar na plataforma. E aí eu comecei a entender que Deus tinha algo além para fazer, né, na nossa família. 2012, eu estava em casa e Deus falava assim: apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta os meus cordeirinhos. E eu falava, meu Deus, Olha já um vídeo aí. mas o que que é isso? Eu falava, Senhor, mas o que que é isso? Apacenta os meus cordeirinhos. E aí eu entendi que tinha uma missão para mim fazer. Só que eu não sabia que essa missão seria já com a minha família. A minha filha Kelly estava morando na Coab, ali perto do Augusto Maia, e ela tinha tido o Davi pequenininho, e eu trabalhava, ganhava bem, tinha minha freguesia, que eu sempre fui costureira, e ali eu Até falava... hoje a senhora costura? Até hoje eu costuro, mas bem menos, né? Já entendeu, né? Entendeu, Tom? Sim. E aí eu falava, não, mas eu não vou deixar o trabalho para cuidar de criança. Não vou, não tem como. E quando chegou um certo dia, a minha filha enfrentando o problema dela familiar, conjugal, ela começou a conversar muito com a minha outra filha, Késia. Eu não sabia o que estava acontecendo. E chegou um momento que a gente começou a ir até aproximando, né, da família dela, não do meu genro, que ele não queria amizade com a gente, mas com a família, tentando ver o que estava acontecendo. Então, foi quando ela começou a falar o que estava passando, né? Aí nós fomos trabalhar ali, eu fui cuidar dos meus netos. Eles estão casados, né? Não. A minha filha tá mais velha separada, é a mais foi, velha. Foi nesse caso aí que Sim. aconteceu. Aí Sim, houve a sim. separação. Sim. Houve Aí a vamos- separação, aí eu comecei a cuidar dos Cordeirinhos. Foi, dos pastor, cordeirinhos. foi para aceitar os cordeirinhos. Pastor, nós vamos quebrar um protocolo aqui, pastor Paulo. Não sei se está comigo. Tem uma pessoa de fora aqui que vai fazer uma pergunta para os pais. Opa, aí é forte. Você está de acordo comigo? Não. Não Então- concordo com isso, pode fazer. Não, eis-me aqui. É a filha do casal. Ela vai fazer uma pergunta para a senhora. Ela está ali Sim. de camarote. Aqui no microfone. Vem para cá. Fica aqui em pé ao nosso lado. Qual a pergunta você gostaria de fazer para sua mãe? E nós vamos continuar com a entrevista. Você não esperava por essa, né, Kézia? Vamos lá. É para você ver como que é. Você vê como é. É a vida de entrevistador. Nosso diretor Não Glauco vale, aparecendo no meio não dela. vale perguntar quem a senhora gosta mais. Vem, vem, faz uma pergunta. E nem perguntar se amanhã vai Dá ter só- frango com macarrão. Ela já tá de olho, viu? Vai. Nem esperava por essa. Nem eu. Quem você gostou do podcast? Mãe, fala aí, mãe. É pro casal ou pra Não, mãe? pra mãe. Pra mãe. Não inventa não. Bom, a minha mãe, uma coisa que eu admiro muito da minha mãe é a paciência que ela tem. É. Como que a senhora consegue todos os dias caminhar a sua família, o seu casamento com toda essa paciência? Muito obrigado, Kézia. Pode retirar. Eu não queria entrevistar aqui. Dá um tchauzinho pra ela. pastor Paulo. Ela não queria Não vai querer. Ó, voltando aqui, Ela vai... a estética é com essa moça aqui, viu? O brinde é com ela. Então, Foi pra isso nós te chamamos. Bom, a resposta da minha filha. A paciência, ela é uma grande virtude. E nós só adquirimos ela quando nós buscamos. De nós mesmos, nós não alcançamos. A senhora chorou muitas vezes calada? Muitas Muito. vezes. Chorar assim de...
a alma num banheiro escondida? Sim, eu chorei muito, chorava muito e vivia muita guerra. Porque durante 14 anos eu morei no quintal da minha sogra. Pastora, eu ia segurar essa pergunta, mas eu vou fazer. Sim, Ontem a senhora, o pastor Paulo aqui me trouxe um resumo do testemunho do pastor, que eu vou assistir ainda. Mas nesse interim do pastor, no auge, havia ciúmes. Algumas coisas, as raposinhas, como o pastor Paulo disse, porque o perigo do homem é esse. Entendeu? sim. E as esposas alertam, viu? As esposas alertam e. Não, e nós somos teimosos, a senhora vai concordar. Não, não é nada disso. Você tá vendo demais. Não é assim? Você tá vendo Isso. demais. Cuidado com fulano, cuidado com. Havia? Sim, não vou dizer que não havia ciúmes da minha parte, havia. Sim, eu entendo. Mas senhora. eu confiava muito nele. Por ele ser um homem, eu via ele um homem de Deus. Graças a Deus. E nós também. E eu confiava nele, tanto que ele ia pregar nas igrejas sozinho. Terminava o culto, eu vinha embora com a minha sogra e ele ficava na igreja, tinha ensaio, tinha reuniões. Ele só vinha à tarde para casa. A senhora já ouviu falar do milagre, o primeiro milagre de Jesus, transformou água em vinho. Sim. Eu posso dizer isso para nosso amado pastor, houve uma transformação da Água. Com certeza. Ah, Com tem certeza. foto, pastor. Glória a Deus. Tem uma foto lá. Glória a Deus. O pastor Paulo, ele tá olhando pro pastor Paulo, tô cutucando aí debaixo da mesa. Ô, Glauco, filma debaixo da mesa. Glória a Transformou Deus. água pro vinho, pastor? Transformou. Que bom ouvir isso. Eita. A glória desta última casa? É melhor que a primeira. Eita, vamos aplaudir aí, vamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê que eu tô tossindo, eu tô sem voz, você tá me explorando. Faça a pergunta. Eu não, vai trabalhar, né? Então lá vai. Vambora, senão eu vou olhar a última vez, né? Pastora, como se deu o seu encontro com Jesus? E outra, o que marcou a sua vida? Dizendo assim, onde eu vou, eu conto esse testemunho. Duas perguntas e uma. Como deu o seu encontro com Jesus e o que marcou a vida da pastora? Então, eu tenho 2 fatos muito Olha aí, lindos olha aí. que Deus fez. 2 milagres Conta pra maravilhosos nós, que eu Deus queremos fez. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, que ele veio a Que Deus falecer, recolheu. que Deus recolheu, 3 meses que ele viveu. Então, eu tive uma cesárea, eu quebrei uma dieta, um repouso. Com 8 dias de cirurgia, eu ia para o hospital visitar ele. E pegava aqueles ônibus altos, ali de Guarulhos, né? E eu tinha muita hemorragia. E durante esses 3 meses... Ele foi o primogênito? O primeiro, foi o primeiro. Então, durante esses 3 meses, eu fiquei toda desregulada, né? A mulher, quando ela ganha criança, o organismo dela muda. Muda, né? Sim. Muda e muda muito. E eu fiquei desregulada. E ia todo dia para o hospital, visitar, todo dia para o hospital. Então, não olhava para mim. O dia que Deus levou ele, que foi também uma história muito triste para senhora nós. Esquece esse Não, nunca esqueci. Minha mãe fala isso. Eu perdi um irmão. Minha mãe Nunca falou que lembra até esqueço. do choro, lembra da roupinha. Mãe é algo sagrado. É sagrado. Ela falou, não esqueço nem do choro do seu irmão. Não esquece. Não esquece. Mas aí, quando Deus mostrou a situação dele para nós, eu falei com Deus. Eu falei severamente com Deus. Deus, eu não tenho estrutura para ficar com uma criança Eu entendi, senhora. nesse estado. Era um Ia ficar menino vegetativo, pastor? vegetativo, ia ter que estar levando na Na pai. cuidado. Nós éramos muito fraquinhos financeiramente. Meu esposo nunca teve um bom trabalho, não tinha estrutura emocional. Menino de tudo. Quando nós casamos, ele tinha 19 anos. Eu tinha um pouquinho mais de idade, mas imatura, menina, tinha perdido minha mãe com 2 anos. Não tinha uma estrutura familiar. Não tinha estrutura, apesar do meu pai ser um homem muito cristão, muito severo, muito rígido. Mas eu, Marlene, não tinha estrutura emocional, não tinha crescimento, eu era imatura, totalmente imatura.
Então, quando Deus levou ele, eu falei, agora eu vou cuidar de mim. Quando eu falo, vou cuidar de mim, quando eu entro na sala do médico, que ele vai me examinar, foi justamente o mesmo doutor que fez a minha cirurgia, que ele vai me examinar, aí ele me deu os parabéns. Você ouviu isso? Você não viu? Repete, pastor, por favor. Quando Deus recolheu o filho, falou, agora eu vou cuidar de mim. Ela voltou no mesmo obstetra, no mesmo médico, e falou assim para ela, parabéns. Parabéns. Estava grávida. Ah, é? Novamente? Estava grávida da Kelly, a minha filha Kelly, a mais Olha velha. isso, Deus é maravilhoso. Deus supre. Esse foi um milagre. Não, aí durante os 9 meses foi muito tenso, porque a gente começa a fazer os exames para descobrir o que tinha acontecido com a criança, mas era uma desculpa médica, né? Que eles não assumiam que tinham feito algo errado. E chegou o dia da cirurgia da Kelly, de eu fazer a cirurgia. Aí eu fui para a cesárea. Quando eu cheguei na mesa de cirurgia, os médicos viram que a minha primeira cirurgia tinha sido feita muito mal, muito feia, muito mal feita. E ali eu passei por aquele processo eu tive hemorragia, foi muito complicado. E nesse intervalo da Kelly, durante que eu passei, acredito que foi uns 5 anos, eu comecei a ter muita dor. Tinha muitas dores e meu intestino não funcionava. E ali eu falava, não, agora eu não sei o que está acontecendo, não vou mexer no que não é para mexer. E fiquei tomando remédio para não engravidar, porque eu não podia. Eles falaram que eu não podia mais ter filho, não era para engravidar, era para esperar 6 anos. E aí eu fui durante esses anos, durante 6 anos, eu fiquei tomando remédio, tudo. Aí engravidei, né? Engravidei da Késia, porque os remédios já não faziam mais efeito. Sim. Chegou a hora da médica falar, agora a senhora vai ter que engravidar. E qual foi o milagre, pastor? E aí a Késia nasceu. Quando a Késia nasceu... Ela é um milagre, pastora? Ela é um milagre. Quando a Késia nasceu, a médica abriu, quando ela foi fazer a minha cirurgia, ela viu que eu estava com umas complicações dentro de mim. E ela falou, olha, tá muito feio dentro de você, nós vamos ter que tirar algumas coisas. Aí tirou tudo, passou. Com poucos meses, eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia fazer o serviço de casa. E eu não queria falar para ninguém, porque ela estava bebezinha. E eu falava, agora é minha última chance, minha última oportunidade foi até aqui. Daqui para frente, agora é só Deus na minha vida, mas eu vejo que eu não vou viver muito tempo. Por quê? A médica falou, olha, a senhora ficou com um problema assim, 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 a sua barriga vai inchar e a senhora está com uma infecção na barriga que não sara. E eu tomava antibiótico e não combatia aquela infecção. Então, eu falei, agora minha vida está na mão de Deus e eu não vou viver muito. E um certo dia, eu recebi o chamado para consagração de diaconisa. E eu falei, meu Deus, mas como eu vou trabalhar na casa de Deus nesse estado? Eu não podia ficar nem de pé. Eu sentia dores na barriga. E aí eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, se o Senhor realmente quer que eu desempenhe, que eu faça algo na tua casa, Senhor, me dá saúde. Eu preciso de saúde. E chegou nesse dia, foi em março de 2014. Eu estava dormindo, eu tinha conversado com o Senhor, bem severo mesmo, porque foi daqueles dias que a dor veio. Aquela oração de Ana. Isso, aí eu falei sério com Deus, falei, Deus, eu preciso de saúde. Deus, a minha filha não tem nenhum ano. O meu esposo, ele estava gravando. Foi em 94. 94.
2000. Não foi 2000. 1990. 1994, exato. E ele estava gravando uma fita, né? E eu falava, meu Deus, eu preciso de saúde. E aí, ali, naquela madrugada, eu comecei a falar com Deus e Deus falou assim para mim, mas você quer saúde? Para quê? Você não está fazendo nada. Então, Deus começou a cobrar de mim. E aí, eu falava, mas não, Deus, mas eu preciso, minha filha está pequenininha. E aí, Deus falou assim, então tá, você quer, eu vou dar. Aí, Deus começou a falar, então, começa a louvar. Oh, leva-me à sala do trono. E ali eu comecei a louvar. E aí... Aí eu escutava barulho de cachorro, e aí aquela voz falava, não, louve. Aí eu louvando, e ali eu fui louvando, e eu escutava meu esposo dormindo assim, aquele sono pesado, minha filha dormindo ali do lado, que nós só tínhamos um quarto só. E aí eu louvando e eu fui subindo. Aí eu fui subindo, parece que eu estava indo num elevador. Eu fui subindo e parei num lugar, uma mesa enorme, branquinha. Ali eu vi dois que parecia médico, mas todo coberto de branco, assim, branco, dois. E um outro nesse outro lado. E aquela mesa ali. E eu olhava, eu vi um sol muito lindo e eu não conseguia explicar como era o sol, mas era muito lindo. Eu só falava, olha, Senhor, como o céu é lindo, como o céu é lindo. E aqueles dois médicos de um lado e aquele do outro lado, assim, olhando para aquela mesa. E eu não via ninguém. E ali eu acordei. Quando eu acordei, já acordei falando em línguas e anestesiada, como se eu tivesse recebido a hack, como eu tinha feito a hack, levado a hack. E aí eu falando em línguas, aí meu esposo acordou. Quando ele acordou, aí eu contei para ele, olha, eu fui curada agora. E o milagre está aqui. Glória a Deus. Pastor, Glória a nós Deus. temos algumas perguntas, está chegando ao final, o pessoal já está olhando para nós. Sim. O que é felicidade para a senhora? Olha, a felicidade para mim é deitar, Olha aí, que coisa boa. dormir e acordar. Salmo 3. Aleluia. Deite e durma. Essa é a Parabéns, felicidade. pastor, pela resposta. É a Eu concordo com a senhora felicidade. plenamente. É na simplicidade. Verdade. O pessoal As procurava pessoas- Jesus, pastor, e falava assim, olha o lírio buscando. E a gente Sim. quer inventar uma família reunida na mesa, ter um teto, ter um alimento, ter a família. Agradeça a Deus. Agradeço a Deus. E essa história, claro que nós temos que ser prósperos, Deus quer a prosperidade, mas a prosperidade é a ausência de necessidade. Sim. Que adianta você ter tudo e ter a família? E não ter ter tudo e não ter família. Deus. Então, a resposta da senhora me encheu a alma. Glória então a você não está Deus. fazendo nada hoje. É uma declaração aqui ao vivo. Não vem balançar a cabeça, não. Vamos lá. Tem coisa que Tá falando o apresentador que apresentou a testada semana passada. Tá aqui reclamando. Fala. Aí, ó. Pastora Marlene, restauração e avivamento. O que é? Explica pra gente. Qual é Sim. esse sonho? Qual é o sonho futuro para aquele lugar, para aquele espaço? O que a senhora pensa? Sim, restauração e avivamento. Foi algo que Deus colocou no nosso coração. Então, quando nós começamos a restaurar a nossa família, eu senti também que nós precisávamos fazer esse trabalho de restaurar vidas, Olha que legal. restaurar casamentos, restaurar famílias. Porque o preço de restaurar não é pouco, não. É muito. Mas vale a pena? Mas vale a pena. Olha Vale para a essa pena. câmera aqui e fala para quem está te assistindo. Vale a pena? Seu casamento. Quantos anos de casada?
41 anos. Vai para 41 anos. 41 O inimigo anos. tentou ceifar seu casamento. Muito, muito. Conseguiu? Não conseguiu. Valeu a pena? Vale a pena. Vale a pena lutar. Vale a pena restaurar. Vale a pena se doar. Se renunciar. Vale a pena. É isso aí. É. Glória a Deus. Porque o casamento é viver renunciando. É se negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Todo dia. Todo. Todo dia. Pastor, Vai lá. Não. pastora, a igreja. Quanto tempo esperou para abrir a igreja? Sonho. Muitos anos. Foram muitos anos de espera. Não por desobediência, não. Mas eu tinha muita preocupação de se precipitar, fazer algo da nossa vontade e depois nós não conseguirmos É aquela história. assumir. Aquela mensagem de Jesus. Senta primeiro, planeja. Sim, Boa, pastora. Boa. né? Aí foi o tempo. O tempo certo de Foi Deus, o tempo né? de Deus. Mas vale a pena esperar? Vale a pena. Olha lá, pastor. Então, fala Então, pro para pessoal. quem está esperando, que não chegou o seu momento, o que a senhora recomenda? O tempo de Deus é o tempo perfeito. Glória a Meu Deus. Mas uma coisa eu falo, que se eu tivesse me dispor, tivesse Disposto. disposta a enfrentar, sem medo, A senhora foi sábia, pastora. com totalmente confiança em Deus. Pastora, segura um pouquinho. A senhora não foi omissa, a senhora foi honesta. Sim, Claro, tem que esperar o tempo de Deus, mas se ela sim. fosse mais... É. Parabéns, pastora. Sim. A senhora não se omitiu aqui. Não, A senhora não. tem que ser mais proativa. Tem que esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Por que que Deus. vamos a mim? Diga um pouco mais. E muitas vezes, Kézia, a gente espera Deus agir quando éramos para nós. já. Quando é Exato. pra gente dar o primeiro Exato. passo. A senhora falou tudo, por isso que eu gosto dessas entrevistas, que a gente Eu aprende. também, Ela não foi omissa, não, ela falou é, assim, esperar em Deus, mas eu tinha que fazer minha parte. Tinha que fazer. Sim, E graças a Deus chegou a sua parte, né, pastora? glória a Deus. Pastora, vamos finalmente, um sonho. De ser bênção. Meu sonho é ser bênção aonde eu Glória a passar, Deus. ser bênção. Eu Sim. sonho a mesma coisa. Então são dois. Esse Sim. canal de bênção, não é? Canal de Eu digo no bênção. café da manhã sempre. Ei, seja você a própria bênção. Ser bênção. Pastora, manda um recado agora para quem está nos assistindo, que eu falo sempre aqui, pastor Paulo. Às vezes a pessoa está sentada assim, com os pensamentos longe, dizendo, não tem mais jeito na minha vida, não dá nada certo, todos empregados, empregada. E nessa hora, ela toca a tecla, tá a pastora Marlene, com um recado de Deus. Para essa pessoa que está querendo desistir, jogar a toalha. Olha lá, agora é o seu... Restaura. É seu tempo agora, pastora, e já se despede nesse dia abençoado desse podcast. Manda esse Sim. recado, pastora. por Sim, favor. há tempo para todas as coisas. E Deus, Ele sempre está olhando para nós e dando uma nova oportunidade. Então, não jogue fora a oportunidade que Deus está dando para você hoje. O momento é agora de você se despertar, de você se lançar. Quando nós nos lançamos perante o Senhor, Ele age por nós. Pastora, Glória a quando Deus. a gente dá um passo, Deus coloca o chão. Com certeza. Glória a Deus. E eu falo mais, há tantos milagres que nós não entendemos como acontece. Glória a Deus. Viver de Pastora, milagre. foi uma honra. Receber. toda nossa. Eu faltei de propósito, eu não queria entrevistar o pastor, eu queria entrevistar a senhora. Amém. Eu não estava dodói coisa nenhuma. Eu estava lá falando, eu não vou entrevistar, eu só quero entrevistar a pastora Marlene. Faz daí, mas eu falei, não vou entrevistar aquele, não gosto daquele homem. Eu vou entrevistar a pastora Marlene, eu amo esse homem. Pastora, foi uma honra Prazer recebê-la. tudo nosso. É uma honra receber a sua família. Eu amo muito, Deus sabe disso. É algo sobrenatural. É um amor Amém. sincero. É um amor puro, não é um amor fingido. Glória a Deus. Mas o meu amigo bonitão aqui me incumbiu de fazer uma pergunta para ganhar 2 limpezas de pele. E a pergunta é: entre no Instagram, quais canais? Fala para nós, pastor. Não podem Podcast, @podcast.pcv. Faz a pergunta aí, pastora. Quais os nomes da filha de Jó? Essa é a pergunta. Quais os nomes da filha de Jó? Responde lá. Eu não vou dar resposta aqui no ar, senão eu levo. Tá bom, pastora? Da minha parte, muito obrigado.
Obrigada. Saiba que a senhora tem meu respeito, Amém. meu carinho Amém. e a honra do Ministério Revelação de Deus. Glória a Deus. Pastor José Carlos, É você sabe tudo. que é a pura verdade. Gratidão. Sua família nos recebeu muito bem, nos recebe Gratidão. muito bem. Aqui é a co-irmã. Amém. Seja bem-vinda sempre, Glória a sejam Deus. bem-vindos sempre. E nós queremos aqui também entrevistar, a Kézia deve estar nos ouvindo nesse momento, entrevistá-la aqui para falar da clínica de estética. Ó, vou dar uma Amém. dica, ó. A Cia de Jó, quem que tá... Para. A Cia de Jó, não é o nome daquela... Não, para. Lembra, Cristina? A Cia de Jó... Não, para. Não, é na Kézia Estética lá? O que é? É uma das filhas. São três aí, são três. Vamos mais tá aí, Kézia. Meu muito obrigado. Dá o finalmente aí, meu pastor agradece. Para Manda você um- que nos assistiu, compartilhe, dá um like, abençoe vidas. Pessoas como a pastora Marlene, como o pastor Zé Carlos, como eu, como meu pastor, foram transformados por Jesus. Glória a Deus. Aqui nós falamos de uma coisa que muda e que ela transforma vidas. Glória Chama-se a Deus. Jesus Cristo. Então, compartilhe, abençoe esse projeto. Esse projeto é para edificar a vida, para edificar. Muitas vezes você está num momento difícil, mas eu deixo claro aqui para você, o seu momento difícil não define quem você é. Concordo. Quem define você é o que Jesus Cristo define. E ele diz que você é mais do que vencedor em Glória a Cristo Deus. Jesus. Então Glória a abençoe. Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar nos assistindo. Meu pastor, Glória dá a algum Deus. trabalho de compartilhar? Não, dá Não um like povo, lá. não. Dá um like lá, Cada like que você der é uma bênção que você recebe. Com Você certeza. não sabe como é Com bom Olha dessa mulher, a abençoar. história desse homem, a história dessa família. Ó. Vai lá, ó. Olhou, não passa batido, não vai lá. Compartilha. Glória a Deus. Pessoas, Indica. Não é, meu pessoas, pastor? histórias como esse, desse casal, Me edificou que muito. poderiam Me ter edificou se muito. Amém. separado, ter a família Pastor Paulo, destruída. muitos casais passam por isso. Passando essa Passa, história, essa história. Sim. E eu conheço, reflexo pastora. de Eu muitas conheço, histórias. eu conheço. Então a história de vocês, a gente traz pessoas aqui. Eu adoro a Bíblia, amo ler a Bíblia. Mas eu adoro também Troca de ver experiência. troca de experiência, porque é isso que nos dá força. E eu gostei duas respostas que a senhora deu. Esse entendeu? espetacular, a senhora não Então, se omitiu, isso é bonito. Eu esperei o tempo dele, mas eu também deveria ter agido. Ela, Espero o tempo de Deus, mas haja. Haja. Então haja Amém? agora. Compartilhe, abençoe, dá um passo. Até o próximo programa. Que honra. Deus abençoe. entrevistar com você. Você tá demais. Voltou com Você tudo. hein? abusou da minha paciência hoje, tá? Pastor, Deus te abençoe, te guarde. Deus Pastor abençoe, José Carlos. pastor. Prazer, Tá pastor. sempre Não, pedindo, tá faltando ar aí? Ali tá sobrando. Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe e guarde. Até o próximo programa. programa. Querendo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.